Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, estamos de volta aqui com o nosso projeto Memória Capixaba, que eu apelidei há mais ou menos uns 20 anos, né? Comecei a fazer pesquisa e trazendo aqui o que eu achava curioso para o Facebook, que foi o principal, a principal plataforma que liberou espaço para a gente colocar os recortes, matérias, textos, documentos, fotografias, vídeos, filmes, etc. E eu venho utilizando o Facebook desde então, né? Foi uma opção cômoda na época, porque o Facebook não cobra para você subir vídeos e fotos e tudo, então eu fui, né, utilizando. De vez em quando a gente tem problema com ele, né, por conta dessa agenda woke desses últimos 8 anos, 7 anos mais ou menos, tá, perturbação. Agora a coisa está melhorando, né, graças a Deus. Essas plataformas estão abandonando essa agenda woke, né, que vem do lado awake, nos Estados Unidos, essa coisa esquerdista e progressista e chata pra caçamba. Então as coisas estão mudando um pouco agora. E a gente vai descobrindo, através dessa pesquisa, dessa leitura, coisas que são interessantes, histórias, fatos, pessoas, personagens, anônimos ou importantes, ou famosos ou não, né? A crônica do dia a dia do capixaba, do brasileiro, né? As zonas limites, as demarcações de terras e o tráfego pelo Oceano Atlântico, a nossa Baía de Vitória, esses promontórios que impediam os navegadores de outras nações da invasão aqui no século XVIII, XVII, as piratarias e tudo, né? As invasões no Pernambuco, na Holanda, na França Antártica, no Rio de Janeiro, e da Espanha e de Inglaterra. E a gente vem descobrindo fatos e descobrindo tudo o que aconteceu com essas imigrações em massa que ocorreram no Espírito Santo a partir do início do século XIX, né? Com a Revolução Francesa, a virada do século XIX, aí foi um século muito importante, né? Foi o século que criou a Revolução Industrial e tudo. E logo depois a vinda da família real portuguesa para o Brasil com a corte inteira, uma coisa assim inédita na história moderna da humanidade. E os primeiros assentamentos, né? A gente de povos que não eram portugueses, né? Que vieram a reboque da família real portuguesa, porque o Brasil precisava colonizar a oeste, né? Então vieram muitos portugueses, claro, numa segunda, digamos assim, numa segunda leva gigantesca de imigrantes portugueses que vieram junto com a família real portuguesa, fugindo lá das guerras napoleônicas na Península Ibérica, né? Lembrando que Portugal foi anexada pela Espanha anos antes, né? No século XVIII e na União Ibérica, e a gente vem estudando esses fatos todos até que a gente chega nas primeiras imigrações de povos que são completamente adversos às primeiras colonizações, que são de portugueses ou espanhóis, né, que são chineses, que vieram 400 famílias em 1812, que foram assentadas no Brasil. Existia uma ideia de que eles pudessem vir para o Espírito Santo, mas isso não aconteceu. Aí houve uma segunda discussão ali pelos anos 1850 e depois uma terceira discussão em 1890, 1888, depois da Lei Áurea, e esses chineses acabaram vindo, mas não se adaptaram, foram embora. Era para plantação de chá verde, vindos de Macau, mas eram 400 famílias, né, que vieram primeiramente logo depois da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Nesse período, Francisco Rubim era o presidente da província do Espírito Santo, né? Aí tem aquela colonização de Viana, que a gente já estudou várias vezes aqui no canal, né? Que são imigrantes dos Açores que vieram colonizar em Viana. E a partir desse momento que esses colonizadores, esses colonos, né, vieram assentados por seus países de origem para oeste, e isso foi, né, aumentando a necessidade de se caminhar mais para oeste.
até a divisa com as Minas Gerais, lá no Caparaó ou na Serra dos Aimorés. Havia uma necessidade imensa de se fazer essa colonização. E houve o grande boom de colonizadores que vieram ali por 1859, depois da visita de Dom Pedro II ao Espírito Santo em 1860. Já havia alguns colonizadores, mas a partir dali a coisa deslanchou, né? Aí a gente sabe das colônias de Santa Maria de Jetibá, Laranja da Terra, Itarana, Domingos Martins, Santa Isabel, Santa Teresa, Afonso Cláudio, Cinco Pontões e... gente, que mais? Aí tem Cachoeiro, Colatina, São Mateus, aqui em Vitória também a gente teve colonos também que vieram aqui, os libaneses e tudo. Então a gente tem alemães que vieram a partir de 1847, italianos também em 1874, portugueses desde o século XVI, né? Que era a enorme colônia brasileira era de portugueses e depois de brasileiros, né? De mamelucos, gente que se misturou com índios e com os escravizados africanos, e mulatos e mamelucos, como a gente chamava. Então era uma enorme população que falava uma língua geral, como em São Paulo, por exemplo, lá os bandeirantes que falavam uma língua misturada da língua indígena com o português, né? E com 300 anos de história, gente, entre 1500, 1600, até o final do século XVIII, 1799, o Brasil tinha 300 anos. Essa população cresceu absurdamente falando a língua local e se misturando com escravos e com índios e portugueses, com espanhóis e com francês, holandês, inglês. Houve uma mistura enorme, né? Com povos nativos que vinham de outras regiões do Uruguai, por exemplo, do Paraguai. E o Brasil foi se misturando, né? Então, por isso que eu falo que a imigração é uma coisa natural do ser humano desde o início da humanidade, né? E a gente lê isso na Bíblia, por exemplo, nos pergaminhos lá bíblicos e nos pergaminhos egípcios, por exemplo, né? Que a gente vê essa imigração acontecendo sempre na história do mundo, né? E hoje eu vou tratar com vocês desse assunto, mas para falar especificamente de uma leva, se é que a gente pode chamar de leva, né? Mas de mais uma onda de imigração de poloneses, né? De pomeranos, que aconteceu em 1930. Os jornais da época tratam essa nova onda de imigração dos anos 30 como a terceira onda de polacos, né, que era assim que eram chamados e tal, sem nenhum preconceito, muito pelo contrário, né? Então, os jornais da época, nesse período de 1930, o governador, presidente do estado do Espírito Santo, era Aristeu Borges de Aguiar, que acabou sendo convidado a retirar-se, né, e entregar as chaves do Palácio do Governo, e Getúlio Vargas deu golpe, né? O Brasil veio numa campanha eleitoral para presidente em 29 e 30 muito acalorada. Getúlio perdeu, deu um golpe militar e instalou-se com uma junta militar no governo provisório, naquele crash da Bolsa de Nova York, aquela confusão, o mundo estava numa confusão entre guerras, né? Numa inflação enorme, carestia, e muitas imigrações acontecendo, né? E os jornais de Vitória falavam então da chegada pelo lorde brasileiro do navio Baipendi, que curiosamente foi afundado durante a Segunda Guerra Mundial, logo depois, que é uma outra história que já tem aqui no canal também, falando do que aconteceu em 1942, no meio da guerra, com o afundamento desse navio, trazendo uma terceira leva, segundo os jornais, de imigrantes que vinham da Polônia. Então, era uma terceira onda de imigração que aconteceu. Foram várias ondas, na verdade, mas de poloneses, essa foi a terceira, né? Com uma negociação com a Companhia Colonizadora de Varsóvia, capital da Polônia, destinando esses colonos ao núcleo de Águia Branca, ao norte do Rio Doce. Havia uma necessidade extrema de se colonizar aquele território ali, subindo o Rio Doce até o Porto do Souza, lá em cima
lá nos Aimorés, e que acabou depois virando uma zona de contestado, aí é outra história, mas haviam muitas tribos indígenas naquela região, aí o pessoal fala de povos nativos, né, essa encheção de saco woke, que, porra, a gente tem que tentar se desvencilhar desses termos, né. Compõe-se então, em 1930, uma onda de 134 pessoas que chegaram no Baipendi, que a exemplo de outros colonos, de outras etnias, até de outros países, foram alojados lá no Guaiamum, que nessa foto aqui a gente consegue ver bem, que é lá no Porto Velho, em Cariacica. Do outro lado a gente vê Vitória aqui, tá vendo? Então, eles foram colocados lá como numa quarentena, claro, para documentação, bonitinho, para depois serem transportados para a região de Colatina, lá na Águia Branca, né? E um grupo de mais ou menos, iam saindo grupos de mais ou menos 30 pessoas, né, famílias, que iam receber suas escrituras de terras, né, e iam seguir lá para Colatina, para depois seguir para o núcleo colonial de Águia Branca, né. Temos particular satisfação em noticiar a chegada de mais uma leva de laboriosos colonos, né, que se vem fixar ao solo espírito-santense, pois a colonização com S, na época, né, constitui um dos grandes fatores de nosso progresso e o ressurgimento de novas energias econômicas. Você vê que o pensamento é bem liberal, né? É um pensamento bem liberal, de que só há desenvolvimento quando há fluxo de pessoas e comércio livre entre as pessoas. Não há outro tipo de desenvolvimento. Não há desenvolvimento em Estado inchado, Estado cobrando muito imposto, Estado interferindo no comércio livre, na vida pessoal das pessoas. Não há desenvolvimento nenhum com interferência estatal. O Estado é um concentrador primordial e natural de renda. Estado nenhum distribui renda nenhuma. O Estado ele é constituído por governantes que chegam a tomar decisões de forma piramidal, de cima para baixo, e não há a menor chance de o mais intelectual de todos os homens que já existiu na história da humanidade conseguir ter uma inteligência tão prodigiosa quanto a totalidade da sociedade. Isso não existe. O cara mexe os botões e pega um papel e assina qualquer lei e acha que aquilo ali vai resolver a história da humanidade. E não vai. Não adianta. É uma força física, uma força natural. É como a força da gravidade. Você jamais terá um Estado ou um governo que irá gerir esse estamento burocrático estatal que será mais competente em distribuir a renda e liberdades econômicas e sociais do que o grupo total da sociedade. Ponto final. Né? Isso é da natureza. Ponto final, não tem nem o que discutir com relação a isso. Né? Um cara numa cadeira lá que resolve criar uma CLT, ele acha que vai resolver algum problema. Eu vou criar uma CLT, eu vou liberar os sindicatos todos para todo mundo se sindicalizar, para patrões brigarem contra empregados, e vou determinar um salário mínimo. Eu vou resolver o problema. Resolveu porra nenhuma. E até hoje a gente está aí com essa porcaria de salário mínimo, essa porcaria de CLT, e ninguém resolveu merda nenhuma. Foi só a informação descentralizada da internet, quando todo mundo começou a conversar com todo mundo, com a tia do Zap, é que as coisas começaram a clarear. Que aí todo mundo entendeu que é muito melhor eu trabalhar no Uber do que eu trabalhar de táxi com carteira assinada. Pronto, acabou o problema. Toda aquela teoria, todos aqueles teóricos da esquerda, da direita, capitalistas, comunistas, escola de Frankfurt, escola austríaca, todo mundo tentando, né, discutir uma coisa e outra. Pronto, a internet veio e enterrou o debate e pronto, acabou. É liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de grupo, liberdade de expressão, liberdade econômica, menos impostos, menos Estado, menos funcionário público, menos encheção de saco, fiscalização, menos boleto, pronto. A sociedade deslancha. Os países mais ricos do mundo é onde há menos regulamentação.
Bom, voltando, desculpem, gente, de vez em quando eu dou uma devagada, mas faz parte. Esses colonos então chegaram, eu comentei isso porque aqui na matéria ele está falando que, bem aqui, ó, que um dos fatores que geram progresso social e econômico é a imigração. Concordo 100%, ipsilíteris. Constatamos também, com igual satisfação, que se vai paulatinamente cumprindo um dos interessantes tópicos do programa de governo do pré. Aí vem a encheção de saco. Do pré-claro, doutor Aristeu Borges de Aguiar e toda a sua súcia, com todos os seus irmãos dentro do Estado do Espírito Santo. Todo mundo era primo, irmão do cara, saiu botando todo mundo para dentro da máquina. Impressionante, né? Aproveitando esta oportunidade, o excelentíssimo secretário da Agricultura, que era irmão do governador, né, colocará à disposição das autoridades federais e estaduais, representantes da imprensa e demais pessoas interessadas, lanchas no cais, né, lá no edifício Glória tinha um cais, atrás do Glória, onde hoje está a Avenida Princesa Isabel, havia um cais, gente, deixa eu tentar encontrar aqui rápido, para mostrar para vocês, até para vocês verem aqui como é que a gente faz pesquisa aqui no Memória Capixaba. Tá aqui o grupo, né? Aí você vem aqui, ó, nessa lupa, tá vendo aqui, ó? Tem uma lupa, tá vendo? É onde a gente faz a busca, né? Então, vamos colocar aqui, Cais do Glória. Vamos ver se vem aquela foto que eu tô pensando aqui. Olha que foto bonita, essa foto eu tirei, tem uns 10 anos mais ou menos essa foto. Eita, cadê? Eu não tô achando. Opa, desculpem. Cadê o Cais do Glória? Será que a gente encontra aqui? Gente, não tô encontrando. Mas atrás do Teatro Glória havia um cais. Havia um cais atrás do Teatro Glória. Mas aí a gente vê três mães, né, com seus bebês, são poloneses, né, que vieram em 1930. E continuando aqui o texto maravilhoso, deixa eu ver, aproveitando a oportunidade, então, o secretário de Agricultura, que era um homem que estava capitaneando esse deslocamento das famílias que chegaram no Baipendi, ficaram de quarentena lá no Guaiamum, no Porto Novo, em Cariacica, e depois seguiriam para a região de Colatina. Era o secretário de Agricultura que ia fazer isso, né? Que era irmão do governador, do presidente do estado. O governo, então, tem reservado especiais cuidados com a questão imigratória. Então fecharam esse acordo com essa comissão colonizadora de Varsóvia, né? A área desses imigrantes seria uma área equivalente a 50 mil hectares na zona do Rio Doce, fazendo então essa companhia a localização, loteamento bonitinho, a venda dos terrenos, venda para a companhia de Varsóvia, né? Então o governo da Polônia que ia pagar, né? Não tem esse papo de que ninguém recebeu nada assim, tá? Toma, é de graça, é seu, não. Então recebe cada família um lote de 25 hectares, né? Fazendo a companhia colonizadora o financiamento do trabalho, porque aí o maquinário, as ferramentas, né? Tudo era dado pelo governo de Varsóvia através desse acordo com o governo do estado do Espírito Santo, né? Para a produção da lavoura, né? Essa companhia tem assim o máximo interesse em drenar para aqui exclusivamente lavradores, pondo-os já na Europa plenamente ao par das condições de transporte. Eles já recebiam, né, uma planilha, digamos, um documento, né, uma papelada dizendo como que era o transporte, o navio, depois um navio a vapor que ia subir, talvez fosse o Juparanã, né, que o vapor Juparanã, que ia subir com eles lá pelo Rio Doce, o clima da localidade, que para eles era muito mais quente, né, porque na Polônia as temperaturas são abaixo de zero, né, mas faz muito calor no verão também. O clima, os costumes da região, a língua, e como era esse Interland, que era a oeste, né. Já 2 levas de imigrantes foram colocados naquele terreno, no núcleo de Águia Branca, e recentemente essa terceira leva de 25 famílias, 124 pessoas ou 134 pessoas, aí tem
tem uma incongruência aqui nos números, né? Mas eles foram colocados então nesse local que vocês estão vendo aqui, que esse barraco velho aí lá no Guanhamum, que está dizendo que tem refeitório, tem os pavilhões menores, tem vários pavilhõezinhos, né? Enfermaria, gabinete sanitário, lavanderia e almoxarifado. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem umas fotos boas. Esse é o Baipendi, né? Que foi depois torpedeado pelos alemães em 1942, inclusive com a morte de um capixaba que acabou gerando os tumultos em Vitória em 1942. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? E aí o assentamento dessas famílias, né, polonesas. Aí a gente vê já uma tropiada ali, o pessoal tomando aquela purinha maravilhosa, né? Aí são os meninos poloneses lá no Guanhamum, né, lá em Cariacica. Deixa eu ver o que mais. O asseio e a boa disposição dos diversos pavilhões ressaltam à primeira vista, impressionando magnificamente os visitantes. Ai, ai, papo furado, né? Quem era o secretário da Agricultura era Ormando Aguiar, que era irmão do presidente do estado, Aristeu Borges de Aguiar. Ilustre secretário da Agricultura, não poupamos os louvores pelo seu interesse a respeito do assunto, vem dotando o nosso estado de um grande elemento de progresso, que são os imigrantes, né? Só que assim, gente, esse pessoal ele foi lá pro meio do mato, tá? Era assim, ó. No meio do mato, você recebia lá os seus hectares de terra, seu termo de posse, né? E você tinha que entrar e aí você tinha que se virar, né? Não foi mole não, tá? Isso já em 1930. Eu fico imaginando isso 100 anos antes, 80 anos antes ali, dos primeiros colonos que chegaram ali em 1859, 1860, que era mata fechada, mata virgem, com animais selvagens e algumas tribos indígenas, inclusive quilombos, muitos quilombos aí pelo interior do Espírito Santo, havia vários quilombos. Aliás, vou fazer um vídeo, já fiz um vídeo aqui sobre os quilombos, eu acho que já, né? Sobre todos os quilombos capixabas, né? Eu vou tentar fazer um outro vídeo mais bem preparado, né? Sobre esses quilombos, né? Então você tinha que se virar com o clima, um calor desgraçado no meio da mata. Naquela região é uma região calorenta, região de frio é a região sudoeste do Espírito Santo, a região noroeste é quente pra caceta, porque é divisa com Bahia, em Minas tem rio, onde tem rio é quente. É o Rio Doce, que é uma enorme extensão de água, né? Mas o pessoal se adaptou, né? E estão lá até hoje. Tanto que uma dessas colônias de pomeranos, né, do Espírito Santo, que falam o idioma pomerano até hoje, e é um dos pouquíssimos lugares do mundo onde ainda se fala uma língua pomerana lá do século XIX. Né? Dizem que há poucas pessoas no mundo que ainda falam esse idioma até hoje. E essa língua, né? Aqui no estúdio, eu tive outro dia, semana passada, instalando um ar-condicionado novo, né? Porque o antigo quebrou. E o menino que esteve aqui, o Marley, ele namora com uma menina que é da região pomerana, né? E ela fala que a avó dela fala um pomerano, não fala português. Ela fala um pomerano lá, né, antigo, que ela aprendeu com os avós dela, que eram imigrantes, né? O pai e os avós, que eram imigrantes, e ela não fala outra língua, só fala o pomerano. Então é interessante. Aqui no vídeo também eu vou fazer um vídeo para falar sobre o casamento pomerano, que acabou se transformando numa manifestação folclórica importante desse povo, né, pomerano. A Pomerânia não existe mais, ela faz parte da Polônia, a Polônia já fez parte da Alemanha, e há uma confusão imensa ali no Báltico, né? E sempre há problemas, e agora está havendo problema de novo com a Rússia mandando imigrantes para lá, desestabilizando o governo polonês, que é um governo hoje de direita, né? E a gente tem toda essa problemática na geopolítica que eu venho sempre analisando aqui, não só o que aconteceu no passado, mas tentando trazer sempre um olhar do presente, né? Como era a convivência desses povos lá na Polônia do século XIX, né? A gente sabe das guerras napoleônicas e da guerra com a Rússia e toda a problemática de Napoleão tentando invadir a Rússia e o sofrimento dos povos eslavos ali daquela região,
né? E a gente entende a miséria pela qual passava a Europa Oriental, especialmente nesse período, né? Até meados do século XIX. Por isso que muita gente correu, da Europa Ocidental também, né? Muita gente correu para a América do Norte e para a América do Sul, para o Brasil especificamente, para fugir da penúria, da miséria, da fome, da inflação, da carestia, etc. Então, gente, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto de pesquisa e leitura sobre a história do Brasil, história do Espírito Santo, da política, da geopolítica, da economia, da sociedade, né, das imigrações e tudo, né? Então esse material está todo aqui no Facebook, que é onde eu guardo, né, todas essas pesquisas, né? E a gente volta a qualquer momento com mais dessas pesquisas aqui no canal. Então valeu, gente, muito obrigado. Se puder, curte, compartilha, comenta, deixa um like, pode deixar um dislike também, se estiver ruim, comenta lá o que a gente pode fazer para melhorar. Se quiser também sugerir alguma pesquisa, porque a pesquisa aqui ela é aleatória, eu vou descobrindo uma coisa ou outra, de repente eu estou olhando uma coisa que não tem nada a ver com imigração polonesa, de repente eu esbarro com outro assunto, e aí o assunto vai para outro, né, para outro patamar, e mais atual ou mais antigo, né, que a gente vem estudando do século XVI, desde Tordesilhas, essa linha que determinou a divisão entre Espanha e Castela e Portugal, né? E a gente vem, né, estudando o descobrimento do Brasil e as capitanias hereditárias e invasões e pirataria, e a gente vem sempre estudando esse assunto independente de qualquer outro viés que não seja estudar a história do Brasil nesse período. Então valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente aqui no canal Memória Capixaba. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.